Somente após a saída dos israelitas do Egito, o dízimo passou a ser praticado por imposição legal. A lei que Moisés recebeu de Deus exigia que o dízimo tivesse um propósito social. Além de suprir as necessidades dos levitas no trabalho do santuário, também se destinava a ajudar estrangeiros, órfãos e viúvas. O que a Bíblia Sagrada diz sobre o dízimo? O que ele deveria fazer? Foi entregue em dinheiro ou mantimentos? Qual era o seu objetivo? Estas e outras questões são analisadas à luz da Palavra de Deus no contexto dos deveres que prevaleciam durante o sistema sacerdotal elevado. Um pequeno histórico da regulamentação do dízimo. Quando os israelitas deixaram o Egito, vagaram no deserto por 40 anos. Naquela época, eles viviam como nômades, o que se refere àqueles que vivem sem casa fixa. A vida nômade dos israelitas não lhes permitia possuir propriedades. Por isso, se dedicavam à criação de animais como ovelhas, cabras, vacas e bois. Assim, tudo o que era produzido era compartilhado entre todos. Não havia possibilidade de cultivar no deserto. Durante os 40 anos de peregrinação no deserto, Deus sustentou o povo com maná. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. A fim de preservar a pureza moral, física e espiritual do povo, a maioria das leis foi dada aos israelitas enquanto estavam acampados ao pé do Monte Sinai. O dízimo era um deles. Todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, 30, 32. A lei obrigava os israelitas a pagar o dízimo dos produtos da terra e do gado, porque os israelitas estavam no deserto e ainda não estavam em sua terra. Era impossível pagar o dízimo dos frutos e colheitas das árvores. No entanto, fica claro que a conquista de Canaã estava nos planos de Deus. O dízimo do gado não seguia a mesma regra dos frutos da terra. Não eram 2 dízimos, mas de origem diferente. Quanto aos animais, o dono contava conforme iam passando e cada 10º animal era dado a Deus. Assim, não havia possibilidade de selecionar animais de baixa qualidade do gado para pagar o dízimo. Levítico 27, 30, 32 não dá detalhes sobre como o dízimo deve ser usado ou a quem deve ser dado. Dizia que eles pertenciam ao Senhor. Enquanto os israelitas estavam acampados ao pé do Monte Sinai, Deus decidiu que era hora de marcharem para a terra de Canaã. O Senhor mandou contar todos os homens com mais de 20 anos, capazes de lutar. Este censo deixou de fora os homens da tribo de Levi. O motivo fazia parte do plano de Deus, conforme Números 1, 3 e 7:51. Mesmo vagando temporariamente no deserto e vivendo em acampamentos, os israelitas eram obrigados a realizar adoração santa e oferecer sacrifícios e ofertas a Deus. Para realizar o serviço sagrado, Deus pediu a Moisés que cuidasse da construção do santuário. Êxodo 25, 9. Era um edifício móvel, pelo que podia ser facilmente desmontado e transportado. De acordo com o arranjo de Deus, os levitas eram responsáveis pelos serviços no santuário. Aqui está a pergunta: por que Deus escolheu a tribo de Levi? Essa escolha provavelmente foi feita quando Moisés, exasperado com a idolatria do povo de Israel, desafiou: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Êxodo 32, 26. Esse ato corajoso da tribo de Levi deve ter influenciado sua escolha de servir a Deus. O ofício de sacerdote era reservado para Arão e seus descendentes, enquanto outros deveres auxiliares pertenciam a outros membros da tribo de Levi. Êxodo 28, 41. Números 1, 47, 51. Números 3.1, 8. Além de estarem separados de Deus para servir no santuário, os levitas eram os únicos que não herdavam a terra. Números 18, 20. Josué 13, 33. E não podiam fazer trabalho secular. Portanto,
O mandamento exigia que eles fossem sustentados pelo dízimo, que era em forma de mantimentos entregues pelas demais tribos de Israel, como recompensa pelos seus trabalhos no santuário. Portanto, Deus declara o seguinte: E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse: No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Números 18, 21 e 24. Deve-se notar que, de acordo com esta lei, os sacerdotes tinham o direito de receber dos levitas 1/10 do dízimo dado pelo povo. Números 18, 26, 28. Outro detalhe importante é que suas famílias podiam comer o dízimo em qualquer lugar. Números 18, 31. Esta prática era válida enquanto viviam como nômades. Depois de 40 anos de peregrinação no deserto, Deuteronômio 1:3, a nação de Israel estava finalmente na terra de Moabe, a leste do Jordão, preparando-se para tomar posse de sua herança. Os israelitas deixariam de ser nômades e se estabeleceriam dentro dos limites permitidos por Deus. Nesse sentido, foram feitas algumas mudanças na lei dos dízimos, que previa a entrada dos israelitas na terra prometida. Em Deuteronômio 12, a lei estipulava que o dízimo do campo e os primogênitos das vacas e ovelhas seriam divididos entre o ofertante e sua casa e o levita, não em qualquer lugar, mas em um só lugar de culto escolhido por Deus, que era o santuário central. Deuteronômio 12, 1, 19. Em conexão com a nova fase da vida religiosa do povo de Israel, o povo abandonou o antigo modo de vida nômade, e os israelitas desenvolveram a agricultura e o comércio além da pecuária. Em Deuteronômio 14, 22 e 29, o texto fornece outros detalhes sobre a aplicação do dízimo. O plano de Deus era que os produtos extraídos da terra atendessem aos anseios espirituais do povo de Israel e servissem para uma melhor justiça social. 1/10 da colheita da terra era trazido diante de Deus ano após ano no lugar que ele escolheu para fazer seu nome habitar. Deuteronômio 14, 23. Este lugar era provavelmente um santuário central e depois um templo. O dizimista, sua família e os levitas foram autorizados a comer o dízimo. Mas a cada 3 anos era deixado para os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Deuteronômio 14, 28 e 29. Durante a vida do sistema levítico, os israelitas repetidamente violaram ou ignoraram esta lei. No entanto, a história bíblica nos diz que homens piedosos trouxeram o povo de volta e os informaram de seu dever de obedecer. 2 Crônicas 31, 1-6. Neemias 10, 28, 29, 37 e 38. Malaquias 2, 1-9, 3, 7 e 10. Ocupações não agrícolas como artesãos, padeiros, carpinteiros, cozinheiros, vigias, pescadores, construtores, ourives, caçadores, comerciantes, músicos, alfaiates, publicanos, ferreiros, etc., estavam isentos do pagamento do dízimo. Não há citação bíblica de que os rendimentos obtidos com o trabalho desses profissionais podem ser trocados ou substituídos por ovelhas ou grãos para cumprir o dízimo. A última referência bíblica ao dízimo durante o sacerdócio levita está em Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42. Quando Jesus repreendeu os escribas e fariseus chamando-os de hipócritas, porque davam o dízimo da hortelã, endro e cominho e omitiam o que havia de mais importante na lei. Isto é a justiça, compaixão e fé. Nesses textos está escrito que Jesus apoiou o ato de dizimar, porque ele ainda estava exercendo o seu ministério sob o sistema levítico dever que perdurou até sua morte, quando o véu foi rasgado de alto a baixo. Mateus 27, 51. A palavra de Deus diz que quando o sacerdócio levítico muda, a lei também muda. Hebreus 7, 12. Como era o dízimo, mantimento ou dinheiro?
O dízimo era mantimento, não dinheiro. Todas as passagens bíblicas que tratam sobre esse assunto descrevem o dízimo como sendo parte do produto da terra, da semente do campo, do fruto das árvores, do gado e do rebanho. Os textos abaixo não deixam dúvidas a esse respeito. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, 30 e 32. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os, e ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho. E por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali, perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Deuteronômio 14, 22, 29. É muito importante a experiência de Ezequias, rei de Judá, quando ordenou dos dízimos, que o povo havia negligenciado. E ordenou ao povo, que morava em Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos dos bois e das ovelhas, e dízimos das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. Então ordenou Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas, e os dízimos, e as coisas consagradas. 2 Crônicas 31, 4, 6, 11 e 12. Neste texto, chama-se a atenção para as câmaras preparadas durante o reinado de Ezequias na casa de Deus, para depósito dos produtos provenientes das ofertas, dos dízimos e das coisas dedicadas. No tempo de Neemias, essas câmaras eram chamadas de câmaras dos tesouros, Neemias 12, 44, e mais tarde, como houve casa do tesouroi, Malaquias 3:10. Quando Neemias reintegrou os levitas em suas funções no templo, após o exílio na Babilônia, o dízimo que se recolhia dos campos voltou a ser entregue pelo povo. Também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros das ofertas alçadas das primícias dos dízimos, para ajuntarem nelas, dos campos das cidades, as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Então todo o Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. Neemias 12, 44, 13, 12. Mais ou menos na mesma época que Neemias, outra voz foi ouvida contra a corrupção e o roubo dos sacerdotes. Malaquias, o mensageiro de Deus, anunciou o castigo aos líderes religiosos de Jerusalém porque eles erraram e quebraram a lei. Ele os considerou desprezados e inúteis diante de todo o povo. Malaquias 2, 1, 8, 9. Porque eles haviam roubado de Deus seus dízimos e ofertas. Malaquias 3, 7 e 8.
Para restaurar a obra do santuário, Deus ordenou o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Malaquias 3:10. O dízimo era sagrado e também servia de alimentos para sustentar as pessoas que trabalhavam no santuário. A palavra de Deus apresenta uma situação em que o dízimo poderia ser resgatado. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Levítico 27:31. O texto acima fica claro que se alguém quisesse reivindicar parte do dízimo, poderia fazê-lo. Mas havia uma multa de 20% sobre esse valor. Em Deuteronômio 14, 24 e 27, o ofertante tinha permissão para vender produtos classificados como dízimos. Esse era um procedimento que poderia ser adotado por quem não podia trazer seu produto por morar longe, os quais poderiam ser vendidos e, com o dinheiro da venda, usava para comprar outros em seu lugar. No local onde se realizaria o ato de adoração a Deus. Fica claro no texto que o dízimo não era baseado em dinheiro, porque se fosse, não haveria problemas em levar esses dízimos em viagens de longa distância. O fato de o dízimo estar relacionado a mantimentos não significa que não houvesse circulação de dinheiro naquela época. O dinheiro existe desde o tempo de Abraão. Aqui estão alguns exemplos. Abraão comprou o túmulo de Sara por 400 siclos de prata, Gênesis 23, 15 e 16. Os irmãos de José foram ao Egito comprar trigo, Gênesis 2, 3. E José devolveu o dinheiro, Gênesis 42, 25. Algumas taxas para o templo só eram aceitas em dinheiro, Êxodo 30, 14 e 16. Os custos da construção do santuário foram pagos em dinheiro, Êxodo 38, 24 e 31. Davi comprou bois, segundo em Samuel 24, 24. O rei Joaquim pagou tributo ao faraó, segundo Reis 23, 33, 35. Dinheiro trazido pelo povo para reparar o templo, segundo Reis 22, 4, 7. Jeremias comprou um campo com dinheiro, Jeremias 32, 9, 11. A pobre viúva colocou dinheiro no cofre do templo, Marcos 12, 42. Conclusão. O sistema sacerdotal levítico e as leis relativas ao funcionamento do santuário existiram enquanto os levitas praticavam o sacerdócio no santuário secular. Quando o Senhor Jesus foi sacrificado e morto, esse sistema deixou de existir. Um novo modelo de sacerdócio foi inaugurado, o sacerdócio da Ordem de Melquisedeque. Portanto, segundo a palavra de Deus, quando muda o sacerdócio, muda necessariamente a lei. Hebreus 7, 11 e 12. E a lei, no contexto de Hebreus 7, 5 e 12, abrangia a mandamento do dízimo. Isso significa que quando o sacerdócio levítico, serviços do santuário, e suas leis foram extintos, o mandamento do dízimo também foi extinto por causa de sua fraqueza e uso. Hebreus 7, 18. Esta conclusão é óbvia, pois uma parte do dízimo durante a vigência do sistema sacerdotal levítico tinha aplicações diretamente relacionadas às atividades do santuário e, portanto, inviáveis de serem cumpridas nos dias de hoje, pelas seguintes razões. O dízimo servia para sustentar os levitas em suas atividades no santuário. Os levitas eram descendentes da tribo de Levi. A lei exigia que parte do dízimo fosse dada a eles como recompensa por servir no santuário. Números 18, 21, 24. Os levitas tinham que dar o dízimo do povo aos sacerdotes. Os sacerdotes tinham que ser descendentes da tribo de Levi e, ao mesmo tempo, descendentes diretos de Arão. Eles eram responsáveis pelos sacrifícios no santuário. Números 18, 25, 28. Êxodo 40, 12, 15. A quem as pessoas dão o dízimo hoje? Muitas instituições religiosas incorporam textos bíblicos relacionados ao antigo e extinto sistema sacerdotal levítico nos fundamentos de sua fé para conscientizar as pessoas sobre a obrigação de pagar o dízimo. O assunto é muito sério. Os próprios líderes religiosos estão em conflito com a antiga lei, que eles defendem, pois o dízimo distribuído hoje não atende aos requisitos básicos desta lei, ou seja, não é dado aos levitas, os descendentes de Levi e a tribo de Levi, menos ainda aos sacerdotes, descendentes da família de Arão.
Quem insiste em seguir esta lei extinta comete outros erros. O termo dízimo significa comida, não dinheiro. A lei permitia que o pagador do dízimo comesse parte desse próprio dízimo. Deuteronômio 14:23. E a cada 3 anos, uma porção era destinada a alimentar os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. Deuteronômio 14:28 e 29. Lembre-se, o modelo sacerdotal atual é o modelo de Melquisedeque, e de acordo com esse modelo, o dízimo não é mais obrigatório. Nossos dons não deveriam ser espontâneos e cheios de amor em vez de forçados? Quais são as instruções de Jesus e dos apóstolos sobre esse assunto? O próximo tema aborda cada uma dessas questões em detalhes. No próximo estudo, o dízimo em Malaquias.